Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você. Para você também que não é aluno do 7º ano, mas está passando aí na telinha, que alegria tê-los conosco. Espero que todos estejam muito bem, com saúde principalmente, né? O importante é a saúde. Que alegria estar aqui com você. Sou a professora Elisângela. Nesta aula nós vamos falar sobre as pteridófitas, né? Este grupo de plantas que é maravilhoso, um grupo de plantas maravilhoso, muito usado na ornamentação, no embelezamento das nossas casas. Isso mesmo, as pteridófitas. Bora lá então? Como que você está aí na tua casa? Confortável? O ambiente está favorável para esta aula? Bora iniciar com os objetivos então. Identificar os 4 grandes grupos do reino das plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Também vamos conhecer as estruturas que compõem as pteridófitas. Vamos observar estas imagens aqui? Esta imagem, né? Na verdade é uma única imagem, eu trago para você aqui, né? Uma imagem das samambaias. As samambaias, elas são muito utilizadas para embelezar as nossas casas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Ei, vem cá, conta para mim. Tem samambaia na tua casa, no jardim da tua casa? Você sabia que são plantas que têm ali umas características, uma necessidade ali especial? Eu vou contar para você. E eu quero fazer essa pergunta aqui inicial para te contar. Do que será que essas plantas, as samambaias, o que elas necessitam para crescer? Você já está aí pensando? Ficou curioso? Maravilha! Então eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno até daqui a pouco. E aí, minha gente, pensou? Correu lá no quintal, começou a analisar as samambaias ali da mamãe, as samambaias da avó, as samambaias da tia, ficou olhando, chegou até a perguntar para elas do que vocês necessitam para crescer. Sabia que é muito importante a gente dialogar com as plantas? Eu sempre faço isso. São seres vivos, não podemos esquecer. São seres vivos que são muito importantes para nós, né? As plantas estão ali na base da cadeia alimentar, todas as plantas, inclusive as pteridófitas. As samambaias realizam fotossíntese, mas para elas realizarem fotossíntese, elas necessitam de muitas substâncias. Mas uma específica eu quero falar para você. Do que será que estas plantas, as pteridófitas, do que será que elas necessitam para crescer? O que elas gostam e precisam? Elas precisam de muita água. Isso mesmo, as pteridófitas são plantas de um ambiente bastante úmido e sombreado. Elas necessitam da água ali, principalmente para a reprodução. Elas são plantas ali mais do ambiente terrestre, a maioria, e mesmo assim elas necessitam de muita água. Geralmente em beiradas, assim nas beiras de rios, né, a gente encontra ali uma grande proliferação deste grupo de plantas do reino vegetal que gosta de muita umidade, né? Falando ainda delas, eu quero destacar, né, algumas características que são peculiares, né, das pteridófitas, né? Já sabemos o quê? O que nós já sabemos sobre elas? São plantas que fazem fotossíntese, é claro, todas as plantas, mas uma informação importantíssima, que elas necessitam e elas gostam muito da umidade, de um ambiente que tenha bastante água. E elas são plantas vasculares. Você sabia que esta característica das pteridófitas
é que as diferencia das briófitas? Isso mesmo, por serem plantas vasculares, por possuírem xilema e floema, que é um sistema de condução de seiva e de água que as briófitas não têm. Porém, as pteridófitas têm. Elas possuem um sistema vascular. E esta característica é que marca, né, que causa esse marco evolutivo sobre as briófitas. Possui raiz, elas possuem raiz, caule e folhas verdadeiras, né? Já as briófitas não possuem raiz, nem caule e nem folhas verdadeiras. As briófitas possuem ali, né, os rizóides, os cauloides e os filóides. Já nas pteridófitas tem ali raiz, caule e folhas que são verdadeiros. E não apresentam flores, também frutos e sementes, né? Elas não possuem. A maioria é terrestre, como eu já havia falado para você, mas mesmo elas sendo plantas ali, né, de ambiente terrestre, elas são encontradas em locais mais úmidos, próximos ali à margem dos rios, né, beira-rio, né, porque é um local mais úmido. Elas gostam muito ali também, né, de locais sombreados para que elas possam se reproduzir, se desenvolverem, crescerem muito bem ali, completando o teu ciclo de vida. Vamos fazer uma atividade sobre elas? Olha, eu já dei bastante informação para você sobre briófitas e pteridófitas. Já tivemos aula sobre as briófitas. Então vamos fazer aqui. Coloquei um quadro para você aqui abaixo. E eu vou pedir para você marcar um X nas estruturas que estão presentes em cada uma desses grupos aqui. Então aqui, ó, estas características: raiz, caule, folha, vasos condutores, sementes, frutos. Essas características estão presentes em quais grupos dessas plantas aqui? Então você vai marcar um X: raiz, caule e folhas. Onde que você vai marcar X? Briófita ou pteridófita? Vasos condutores de seiva, de água, onde você vai marcar X? Né? Quem que possui? Briófitas e pteridófitas. Sementes, você vai marcar X onde? E os frutos? Entendeu? Eu vou dar um tempinho então para você anotar essa atividade, para você fazer esse quadro, e eu já retorno, estou esperando você aqui até daqui a pouco.
E aí, galerinha, voltei para ficar. E aí, como que foi? Fez esse quadro, mandou bem direitinho? Como que tá esse caderno organizado? Caderninho organizado? Então, esse quadro aqui abaixo, fez ele? Sinalizou certinho quais dessas características pertence a qual desse grupo de plantas? Vamos conferir então. Raiz, caule e folhas, né? Essa característica está presente nas briófitas? Não. Porém, está presente nas pteridófitas. Vasos condutores, está presente nas briófitas? Não. No entanto, estão presentes no grupo das pteridófitas. E as sementes e os frutos não marcaram nada? Por quê? Ah, professora, porque não estão presentes nem no grupo das briófitas e nem das pteridófitas. Ou seja, sementes e frutos não pertencem às briófitas e nem às pteridófitas. Isso mesmo, mandou bem, parabéns aí pela sua dedicação e o seu empenho. Continuando a nossa aula, falando das pteridófitas, olha que belezura que eu trago aqui para você. 4 imagens lindas destas plantas, né? Algumas representando então as pteridófitas, né? São alguns exemplos comuns, né? Claro que tem outros, mas eu trago aqui as samambaias, plantas ornamentais que são muito utilizadas em casa, né? Na decoração ali na parte ornamental. A avenca, também a avenca é utilizada, sabia? A avenca é muito utilizada na ornamentação das casas. Lembrando que são plantas que gostam muito e necessitam da água para se desenvolverem, né? Se reproduzir. Um outro grupo também aqui das pteridófitas é o grupo do licopódio. E aqui por último a cavalinha. Vou contar uma coisa para você. Você sabia que a cavalinha, uma pteridófita, que ela é muito utilizada ali como chás, é feito chá ali da cavalinha, dessa planta, porque ela possui um efeito ali, uma função diurética no organismo. Isso mesmo. Então a cavalinha ela é muito utilizada ali por várias pessoas ali para a função diurética do organismo. Eu quero mostrar para você aqui nessa imagem, minha gente, vem aqui conferir comigo. Estamos aqui nessa pteridófita, né? Tem bastante coisa aqui que a gente pode mostrar, mas nesta específica, eu quero mostrar para você as raízes, né? Que são estruturas vegetais que as pteridófitas se utilizam para fixar, né? Para fixar-se ali naquele substrato onde elas se encontram. E, claro, não somente para a fixação, mas para a absorção da água e dos nutrientes. Então, nós conhecemos as raízes das pteridófitas. Vamos conhecer aqui agora o caule, né? É subterrâneo e ele é chamado de rizoma. A gente percebe que a posição dele é horizontal, não é vertical, tá? Este caule. E ele é chamado de rizoma. Vamos conhecer outras estruturas, né? Essas estruturas estão bastante relacionadas com a reprodução das pteridófitas. Já vimos raízes, o rizoma, né, que é o caule. Olha aqui as folhas. E essas folhas aqui, elas se dividem em outras estruturas vegetais menores que recebem o nome de folíolo, tá? E nestes folíolos, né, estão os soros, tá? Esses pontinhos que a gente observa aqui. E são eles que estão ali intimamente relacionados com a reprodução das plantas. Olha eles aqui, ó. Estou mostrando eles aqui para vocês, tá? Então, na época da reprodução, tá? Estes pequenos pontinhos, estes soros aqui, eles surgem então na parte inferior, na parte de baixo dos folíolos, na época da reprodução apenas, ok? Bora fazer uma atividade? Percebeu que tem desenho? Percebeu que tem uma imagem? Quer fazer? Top? Então vem comigo. Ao observar a parte inferior das folhas de uma samambaia ornamental, uma pessoa constatou que elas apresentam pontos alaranjados em toda a sua superfície. Achando que a planta estava doente, o que ela fez? Isolou das outras plantas que tinha em seu jardim. Foi correta esta atitude que ela fez de isolar, né, esta samambaia ornamental, porque ela observou,
Olha aqui comigo, ela observou então esses pontinhos laranjados aqui, pensou, a planta está doente. O que fez? Isolou-a das outras que estavam lá no jardim. Será que ela fez certo? O que você acha? Então eu vou dar um tempinho para você, justifique a tua resposta, tá bom? E eu já retorno para conferirmos. Até já! Voltei, gente! E aí, fizeram este desenho também? Destacaram essa característica aqui, ó, esses pontinhos laranjados que fez com que esta dona de casa ali, né, isolasse esta samambaia das outras, pensando que ela estava doente. E aí, você acha que ela fez certinho? Foi correta essa atitude? Por quê? Vamos lá. Não, ela não fez certo, né? Então, essa atitude dela foi incorreta. Por quê? Pois estes pontos, vem aqui conferir comigo. Estes pontos aqui, ó, alaranjadinhos, que belezinha, né? Eles estão relacionados com o quê? Com os esporos da samambaia, eles estão relacionados com a reprodução da samambaia, não tem nada a ver com doença, não. Então, isolou sem necessidade nenhuma, né? Porque não tem nada a ver com doença, sim com reprodução. Maravilha! Já que você gosta de desenho, fez este, bora fazer este outro esquema aqui então, de uma pteridófita? Então você já conhece, né, a estrutura de uma pteridófita. Então eu deixo para você aqui, né, mostro para você aqui a estrutura de uma pteridófita e eu vou propor para você fazer um desenho semelhante a esse. Você topa? Então eu vou dar um tempinho para você fazer esse desenho e depois você vai socializar com a sua turma. Combinado? Até daqui a pouco.
Voltei, minha gente. E aí, mandou bem no desenho? Já está ali compartilhando via WhatsApp com os colegas da turma? Que maravilha! Não esqueça depois de, na sala de aula, socializar, mostrar ali principalmente para a tua professora. Essa arte que eu tenho certeza que ficou uma arte, né? Você fez aí então o esqueminha de uma pteridófita, né? E você tem todas as estruturas. Você fez ali o rizoma, você fez ali os folíolos, né? Toda essa parte aqui das folhas, né? Inclusive os soros, né? Que surgem ali na parte inferior ali dos folíolos. Quero parabenizá-lo você por participar da aula, por se empenhar, dedicar, fazer as suas atividades. Parabéns pela organização do teu caderno. Tua professora vai ficar muito orgulhosa de você e eu já estou muito feliz por você ter estado comigo. Espero que você fique bem, né? Mas eu quero recapitular com você o que a gente viu nesta aula, as características das pteridófitas e a estrutura delas, né? Me empolguei e eu repito, espero que você fique muito bem. Não deixe de estudar, não deixe de se aprofundar nos teus estudos. Se cuida. Até breve, até a próxima. Tchau, tchau.